Olá, meus amigos, estamos começando mais um episódio aqui do podcast do Enuvis. O Enuvis, que é uma plataforma de gestão e comunicação para igrejas, hoje está trazendo aqui para agregar mais aqui em educação, né? Vamos falar sobre gestão, mais especificamente a importância da gestão na igreja, superando desafios. E hoje nós temos aqui como convidados aqui o pastor Mauro Menezes Isso. e o pastor Betão, Amém. ambos aqui da Igreja da Aliança, que tem sede aqui em São Luís, no Maranhão. E eles vão compartilhar com a gente aqui, né? Nós vamos bater um papo muito gostoso a respeito de como a gestão produz resultados no ministério. Vale lembrar que quando a gente fala sobre gestão, não estamos falando sobre transformar a igreja em uma empresa, não estamos falando sobre finalidade lucrativa, mas estamos falando em melhorar processos internos que vão impactar diretamente no crescimento da igreja, no crescimento até espiritual das pessoas, porque quando há organização nos processos, há organização nas pessoas, nas equipes, quando as coisas são bem comunicadas, quando as coisas têm clareza, o resultado ele acontece com muito mais naturalidade. Então, eu quero aqui passar a palavra aqui já inicial para dar as boas-vindas ao pastor Mauro Menezes e que você possa se apresentar um pouco mais, né, compartilhar a sua origem, como você veio e chegou até aqui. Ok, uma alegria, uma satisfação muito grande poder participar desse bate-papo. E, na verdade, nós somos, né, da Igreja da Aliança. Nós começamos ali na cidade operária. Eu lembro que foi no quintal lá de casa. A minha mãe trabalha com crianças. Ela começou a chamar os meninos porque ela fez um curso. Agora eu quero lembrar o nome. Eu acho que é a PEC, uma coisa assim, pró-criança. E aí ela terminou o curso e fez uma turma do curso da APEC lá no quintal. E aí começou os pais vindo, né, para buscar as crianças. Aí não tem uma programação para os pais, aquela coisa toda. E aí começa uma reunião lá no terraço. No terraço a gente alugou um ponto que onde é hoje a Igreja da Aliança em Cidade Operária, era um pontinho lá que era 4x6, 4x7, uma coisa assim, bem pequenininho mesmo. E aí começou o dono da casa, converteu, aí alugou a sala da casa. E a gente foi tomando de conta, né, do ambiente. E depois ele passa no concurso, vai para Itapecuru e resolve vender a casa para a gente comprou de formas parceladas que não tinha nem como. Deus usou uma irmã que era de uma outra igreja, veio congregar com a gente. Uma história muito assim de Deus, né? Deus conduzindo todo o processo, a ponto que chegamos hoje. Nós estamos na cidade operária, Olho d'Água, Bom Jardim, que é em São José de Ribamar, e vamos agora em janeiro começar em Lago da Pedra. Amém. Que benção, que Glória a benção. Deus. E aqui agora passar o pastor Betão também Amém. compartilhar. Daí um salve para a audiência do podcast Enuvis. A minha história também entra na Igreja da Aliança em meados de 2019. Eu me mudo geograficamente para lá, para a região da cidade operária, e procuro uma igreja para me congregar. Sou formado em administração, gestão de pessoas. Encontro uma igreja pequena, como ele falou, só que bem aconchegante, as pessoas muito legais. E aí a gente começa essa história em 2019. O pastor me chama para perto um pouco mais, ali em meados de 2018, já nesse intuito de nos ajudar na parte da gestão financeira, gestão de equipes lá. E de 2018 para cá, nós crescemos, graças a Deus, pela vontade de Deus, né? E também pela essa questão de abrir a mente e o coração para essa gestão, né? Então, o papo vai ser muito legal aqui. Maravilha, maravilha. Então, para começar, né? Eu gostaria de entender, e para que o nosso público, né, que são clientes do Enuv, são pastores, líderes, secretários, tesoureiros, voluntários, tem muita gente Sim, que assiste o muito. nosso podcast. Então, tem pessoas no Brasil e fora do Brasil agora aprendendo com a gente. E mais especificamente com vocês, como vocês organizam os diferentes departamentos na igreja, como que vocês distribuem liderança, como que funciona hoje na Igreja da Aliança? Olha,
Nós temos o que nós chamamos de duas asas e um leme, modelo de um avião. As duas asas, ela aponta uma para o culto de celebração e as células. E o leme, aquele que vai dar a direção, é o nosso discipulado. Então, com base nessas duas asas e nesse leme, nós temos uma estrutura de ensino, que é todo baseado para a formação de líderes. E dentro dessa formação de líderes, aí nós vamos precisar da parte administrativa, que aí entra realmente o Betão. Né? Então, eu cuido dessa parte realmente de estratégia, de crescimento, até porque hoje nós fazemos parte de uma vinha chamada Vinha, e a Vinha é uma associação de igrejas que nós estamos hoje em 40 países, tá? Liderada pelo pastor Aloysio, lá de Goiânia, e a partir daí nós temos realmente essa estrutura, esse modelo, né? Isso faz parte já do nosso estilo de vida. Nós caminhamos, as pessoas entram na Igreja da Aliança já sabendo que cada membro é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Então nós passamos realmente essa visão, essa ideia para que todos sejam realmente parte, que todos se sintam, inclusive as crianças, né, Betão? Hoje nós temos um trabalho com crianças a nível de vinha internacional, estamos chegando a já chegando a 300 mil crianças, né, em toda a vinha. Aqui em São Luís nós temos, dentro da Vinha Aliança, que nós tomamos de conta, chegando perto de 200 crianças, né, a gente trabalhando. Então nós vamos pegando todas as áreas, todas as faixas etárias, sempre nesses três parâmetros, né? As duas asas e o leme. Então, o discipulado fica como a direção, mas eu tenho o culto de celebração e as células, que fazem com que a igreja realmente caminhe de forma saudável. E aí tem uns cursos, né, de formação de líder, né, Betão? Isso. Agora, para funcionar os cultos, por exemplo, né, dentro dessa gestão culto, cada uma tem uma parte, né, que a gente trabalha. Então, dentro da gestão culto, nós temos desde o estacionamento, que é a parte dos guardiões, né, que eles cuidam da chegada. Eu lembro muito bem, uma vez, nós convidamos um pastor de Imperatriz para vir ministrar, e ele chegou e já estava a equipe lá trabalhando, né, o filho dele estava dormindo, aí eles carregaram o menino, aí levaram, rapaz, a gente saiu do hotel, não deu tempo de tomar café, não, calma aí que nós vamos arrumar café para vocês. Os guardiões lá fora. Ele foi tão impactado com aquilo ali, né? Ele disse assim, rapaz, pastor Mauro, cara, o que é isso? Como é que é isso? Como é que faz isso? Então, não é, realmente a igreja começa ali, começa no estacionamento, né? O irmão que está ali para colocar e dar a direção, está chovendo, ele está com guarda-chuva para conduzir até o culto. Ou seja, alguém que não está participando efetivamente na nave do culto, mas que vai facilitar o culto para alguém. Ele está no saguão, ele tá no saguão do aeroporto ali, né, preparando a pessoa que vai chegar para a nave. Isso aí, faz muito importante. A gente percebe que isso é um detalhe muito importante. Que as pessoas pensam geralmente que elas só tem que fazer o melhor ali, de repente surpreender, vamos dizer assim, Deus vai usar na palavra. É lá quando o pastor estiver pregando, quando o dirigente estiver dando uma palavra lá em cima no púlpito, é lá que Deus vai falar com as pessoas. As pessoas pensam assim, né? Principalmente o visitante, né? Mas, olhando por esse parâmetro agora, olha só o impacto que gera na vida de um visitante, de uma família, de alguém que chegou ali. Às vezes a pessoa está passando por tanto problema, e aí o cara chega desde o estacionamento, chega alguém lá com um sorriso no rosto, olá, boa noite e tudo. Você está precisando, a gente pode lhe ajudar. Coloca o carro aqui, se você precisar de ajuda. Como você falou, o pessoal chegou, o menino ainda não tinha comido, não, a gente providencia. Geralmente a gente tem sempre um cafezinho, alguma coisa ali, né, na manhã, justamente para os guardiões também, para o pessoal do acolhimento que chegam mais cedo, né, para dar aquele abraço no irmão quando está chegando. E nesse tempo de chuva, então, se torna fundamental a questão de chegar lá com um guarda-chuva. Vai começar agora, né? Já começou aí hoje já deu uma garoazinha, né? Exatamente. Muito importante. Aí, após o estacionamento, ela recebe um abraço na entrada da igreja. Então, isso vai se completando. Todos vão se completando. E no final, o grande triunfo que é a salvação. Né? A Bíblia diz assim, primeiro é o natural, depois
o espiritual. O cidadão está chegando lá, nunca teve contato com a igreja. E a gente quer enfiar um espiritual para alguém que nem sabe o que é isso. Então tem que ser o natural. Por isso nós temos todo o cuidado, né, de estacionamento, A acolhimento, luz, o som, tudo. ou a questão dos ar-condicionados, a igreja limpa, né? O povo, o natural, ele chega, repara tudo. A pessoa tá ali. Aí, no final, o espiritual que prevalece, mas ela entra natural. Entra no impacto, O ela já natural sente. é um grande facilitador Com do processo todo. certeza. A Bíblia está aí para colocar o parâmetro, o padrão que Deus quer que nós façamos. Às vezes nós queremos apontar só para um lado e a coisa está bem fácil para a gente poder trabalhar e conquistar as pessoas, né? Por exemplo, eu, com relação a crianças, a estrutura que nós temos para o Kids, ainda não temos a estrutura apropriada. Mas o nosso sonho, o nosso desejo é que quando a criança chega, ela não sinta nem falta. Se alguém um dia foi na Disney, não, aqui é melhor que a Disney. Entendeu? Sim. Essa é a ideia. As crianças têm que ser bem cuidadas. Hoje nós recebemos famílias, por quê? Que o pai cai naquela, pai, visitando a igreja. Aí teve uma desavisado, entrou lá no olho d'água, e o filho dele foi para o Kids. Aí o filho foi pro Kids e acabou, meu amigo, né? Chegou em casa, Chegou pai. em casa, agora eu quero ir só nessa aí. É importante isso, porque nem sempre foi assim, gente. Acho que está aqui também, acho que para falar nossa história, e de alguma forma as pessoas. O pastor Mauro sempre buscou conhecimento, melhoria para a igreja, processos de melhoria. Ele sempre viajou, começou viajando para Fortaleza, né, mestre? Para buscar em relação às células, modelar como é que faz uma célula. Eu não queria fazer de qualquer jeito. Então, assim, tem pessoas que gostam de centralizar as coisas. Eu tenho um pastor que gosta de descentralizar, confiar mesmo nas pessoas. Porque confiar as pessoas, a igreja são pessoas. Nós precisamos crescer com lideranças, né? Então, se a pessoa sempre ficar centralizando, querendo fazer tudo, alguma coisa vai ficar fora da forma, né? Então, o pastor Mauro tem esse incentivo. Ele falou, ele dá a direção, Deus fala com ele, a estratégia, vamos fazer isso. E a gente entra como nós iremos fazer isso. Então, nós somos uma grande parceria, né, pastor Mauro? Isso. E tem dado muito certo, né? Tem dado muito certo porque cada um fazendo a sua parte, nós estamos representando o corpo, né? O corpo de Cristo não é um só, nós somos vários membros, cada um tem uma função. O Beto, por exemplo, começou no louvor, então, um excelente ministro de louvor, hoje é pastor, né? Tá deixando o lado aí, igual assim foi o pastor Aloysio, né? Pastor Aloysio também começou como ministro de louvor, né? Da luz para os povos. Hoje é um mestre, é o nosso mestre, é alguém que realmente Deus usa nessa área do ensino da palavra como ninguém. Então, o Betão agora está fazendo essa É transição verdade, aí. estou com dias de pastoreio. É? Foi dia 29 do mês passado. Foi 29 de Novembro. novembro, então tá Foi. com poucos dias Poucos aí. dias. Por isso que eu te Betão perguntei. coordenado. O Instagram lá vai estar como obreiro, certo? Mas Legal, tudo bem. legal. Mas olha só, pastor Mauro tem uma equipe pastoral, ele chama de presbitério. Quando nós vamos viajar para Goiânia, para algum lugar, cada um vai com a intenção. A pastora Andréia, que é que cuida do Kids, ela vai, olha, focada no que estão fazendo de Kids, a estratégia. Porque as coisas são dinâmicas, viu? Nunca ache que as coisas são sempre precisa melhorar algo. As coisas estão evoluindo, né? A sociedade está evoluindo, nós precisamos acompanhar como igreja. O quê? O que estão fazendo nas crianças, né? A estratégia está fazendo aqui, do controle de crianças, que é importante, o pai precisa ter segurança, meu filho está bem lá, entendeu? Então, assim, a pastora Andréa vai viajar, ela vai nessa intenção, estratégia. Eu já vou o quê? Perguntando para os pastores, pastor, como é que está fazendo aqui esse controle, essa planilha, entendeu? Questão financeira, controle, gestão. Pastor Mauro já vai na ideia do calendário do ano, né? Então, assim, cada um vai com uma intenção. Então, nós chegamos aqui em São Luís, e tentamos colocar em prática e está dando certo. E assim, uma uma das ferramentas poderosas que nós temos de gestão é o que nós chamamos de presbitério de governo. O que é isso? O nosso governo, ele é feito pelos pastores que fazem parte do presbitério, nós ouvimos de Deus e tomamos decisões. A decisão, ela não é por voto, ela tem que ser unânime. Então, se eu quero, os três não querem, então não vou fazer. Se um dos... Nós somos hoje 4, né? Tem Pavão e César.
Nós somos 4. Aí as pessoas dizem, geralmente tem que ser 5, número ímpar, porque tem Pra que ter o desempatar. voto de Minerva para desempatar. Não, nós não temos voto de Minerva. Ou todos concordam ou não se faz. Né? Eu lembro, a primeira vez que nós fomos tomar uma decisão Em dessa, presbitério. em presbitério, geralmente eu tomava as decisões, pastor presidente, aí eles concordavam, às vezes, para me agradar. Aí depois que eu entendi isso, parece que o pastor Edilio da Indonésia, ele trouxe essa visão de presbitério de governo, onde fala da unanimidade, de ter uma só voz, todos falando a mesma coisa, a mesma linguagem, o mesmo parecer, o mesmo pensamento. Então isso foi muito impactante para nós quando nós ouvimos essa ministração. Vamos fazer isso? Vamos. E aí era uma festa de final de ano, como está se aproximando o culto da virada. Eu queria fazer num sítio. Isso, aberto. Aberto. E aí eu falei com o Betão, vendi minha ideia pro Betão. Porque o lugar era bonito. Aí Betão, concordo, vamos fazer e tal. Aí tinha o pastor César, nós éramos 3. Eu digo, então só falta Cezão agora para a gente definir. Cezão, eu contei para ele, ele disse, eu não concordo. E eu fiquei com raiva. Foi o primeiro teste. Não é fácil, não. Aí eu fiquei com raiva, eu digo, pô, mas como assim, cara? Nós estamos concordando, já falei para ele, né, que vai ser melhor e tal. Aí eu, tudo bem, então qual é a tua ideia? Por que não? Por que você não aceita? Pastor, vamos lá, nós colocamos recentemente agora um telão aqui no prédio, cadeiras acolchoadas, cadeiras novas, prédio novo, tudo pintado. O ambiente, o som tá bom, o que a gente vai fazer? A gente vai alugar palco, som, cadeira, e se chover, dá para abrigar todo mundo. Quando ele falou na chuva, se chover, de cara, não fala mais nada, né? Não fala mais nada, fique em paz, acabou. Sabe? E bem ali, Deus deu paz, foi um teste assim muito poderoso. Aí só faltou chover no dia para você depois lembrar assim, rapaz, era... Só não, meu amigo, quando começou o culto, caiu um dilúvio. Eita! Entende? Então, eu olhei assim, pastor e falei... olha aí. Rapaz, olha aí. Então, assim, bem ali foi assim o selo de Deus nessa decisão que nós tomamos de quê? De ter um presbitério de governo, tá? Ali não é a minha opinião, não é a opinião de Beto. O que Deus te falou, Jarride, sobre esse assunto? É assim. Então, a gente não leva a nossa opinião. A minha opinião não interessa, como a opinião dos outros. Nós queremos saber qual a direção de Deus. O que foi que Deus falou sobre isso? Aí a gente analisa, meu amigo, rapaz, Deus disse isso. Então, se Deus disse, já fica quieto, né? Então, aí isso nos ajudou muito em tomada de decisões. Sim. Quais têm sido, assim, os maiores desafios, não sei, nos últimos 4, 5, 6 anos, principalmente ali depois da pandemia, né, em 2020? Como foi esse pré-pandemia? O que vocês precisaram refazer durante a pandemia? Certamente vocês devem ter trabalhado os cultos online, né? Pelo YouTube, talvez. As reuniões eram pelo Zoom ou pelo WhatsApp, videochamada. Sim. Como foi o pré? Como era a Igreja da Aliança antes da pandemia, durante e hoje, né? Quais foram esses desafios? Olha, eu posso dizer que a pandemia foi uma checagem, né? Foi realmente checar nossas estruturas, checar bases, né? A estrutura, porque nós sempre acreditamos nesse modelo celular, tá? Nós trabalhamos com células, como eu te falei, a nossa estrutura está nesses 3 pontos: célula, culto de celebração e discipulado. Então chegou o momento da célula realmente ser checada, porque não tinha mais culto de celebração, né? O culto passou a ser online, e eu lembro, eu até falei outro dia recentemente, a nossa vida sempre foi assim, Deus nos empurrando, né? Quando eu olho para a nossa equipe, eu vejo assim, olho para, meu Deus, um monte de improvável. Como é que só Deus para fazer um negócio desse aqui, né, Betão? Verdade. Só Deus, cara. Então a gente foi empurrado, né? Nós chegamos no YouTube empurrado, porque geralmente as pessoas queriam, pastor, já tem que colocar a igreja no YouTube. Cara, a gente sempre adianta. Sempre adianta, vamos botar. Aí, ou coloca no YouTube, ou ia acabar, né? Os cultos da igreja, que não tinha como se reunir mais. E aí eu lembro que nós temos um menino muito bom que mexe nessa parte de informática, o Clebson.
Eu, Cleber, como é que é para botar isso? Ele, calma aí, pastor, eu tô botando o código porque parece que tinha que ter 2.000 assinaturas, 2.000 assinaturas, não sei o quê, mas eu vou dar um jeito aqui. E ele e pá, e de repente apareceu no YouTube. Eu digo, rapaz, já tá ele já. Aí eu achei a minha maior dificuldade foi pregar para as cadeiras, né? Porque eu fui pro prédio, Sim. cadeira vazia, cadeira tem coração duro, converte não, meu amigo, né? E a gente gosta, a gente que é pastor, a gente Eu gosta ouvi de, a. amém, amém, É, aleluia, né? Aquela coisa não tinha. Então foi muito difícil, mas o nosso primeiro culto online, nós tivemos 2.500 visualizações. Eu nunca mais tivemos um negócio desse, né? Verdade. Essa onda grandona nunca mais teve. Pois é. Então, assim, foi muito desafiador isso para nós, muito desafiador. Tá? Mas Deus sempre no controle, sempre confiando no Senhor. As células funcionavam realmente de forma online, de forma que nós crescemos na pandemia. Né? Nós chegamos, não Nos dois multiplicamos, aspectos, né, mestre? nós não multiplicamos células, que não tinha como fazer a festa de Isso. multiplicação, mas todas as células se fortaleceram. Financeiramente, nós crescemos, Exatamente. compramos uma casa. Veio o pessimismo, só que É, Deus surpreendeu. surpreendeu. Eu lembro que o cidadão queria vender uma casa na cidade operária por 120 mil, aí no meio da pandemia ele decide vender por 85 mil e umas reservas que nós conseguimos lá, junto com a pandemia, nós pagamos à À vista. vista. Foi um negócio Maravilhoso. assim sobrenatural que Deus fez, né? Na pandemia perdemos alguns irmãos Assim preciosos, mesmo, que né? faleceram. Um tesoureiro que foi o primeiro, irmão Antônio, foi um choque para nós. Ali a gente viu, o negócio é sério, Muito sério. muito sério. Eu fiquei mal, né? Eu fiquei realmente com falta de ar. Se eu fosse para o hospital, ia dar de 50 a 60% do pulmão comprometido. Eu não fui realmente, né, preocupado com o que a mídia colocava. Eu digo, não, chegar ainda mais um aí dentro da casa dos 40, que eles vão matar mesmo, né? Eu tinha esse pensamento. é, é. Sabe, mas muitas pessoas morreram de desespero, Agora né? sim, o público que estava com a gente, a igreja, os membros permaneceram. Não houve picos de crescimento, mas nós conseguimos manter nesse período, né, essas pessoas com a comunicação via internet. Adquirimos muitos equipamentos aí eletrônicos, né, Sim, por causa disso, Sim. né? E eles ficaram agora, né? Ficou. Passou a pandemia, nós transmitimos os cultos, temos um podcast, temos lives, né? A live já faz parte da sua vida, né, mestre? isso. Então, assim, então foi um período mesmo de checagem e acredito que nós fomos aprovados. A igreja passou. Amém, amém. Trazendo aqui para a questão assim, equipes, departamentos, como foi essa reestruturação? Que a gente pega e passa quase um ano, né, sem fazer culto, e quando a gente volta, já são aqueles cultos assim, muito a cadeira afastada, Uhum. poucas pessoas estavam indo, quem estava no grupo de risco, os idosos, crianças não estavam indo para os cultos, né, quando voltou. Foi quase um ano, né, esse Foi processo, nesse se não me falha a memória. abre, fecha, né? Foi assim, um momento muito difícil que nós, que somos esse povo do abraço, do contato, né? E não tinha aquilo. E aí a nossa liderança, né? Nós começamos realmente os pastores, né? Juntos nesse momento, tá? De pandemia, os pastores com as esposas, os líderes de rede, porque nós temos as nossas divisões, né? Então nós temos um pastor de prédio. Exemplo, Betão, pastor de prédio. Debaixo do Betão, nós temos os líderes de rede. Debaixo dos líderes de rede, nós temos os discipuladores, aqueles que têm até 7 células debaixo deles, tá? E tem os líderes de célula. Então, assim, Sim. dentro dessa hierarquia, nós priorizamos o quê? Os pastores, líderes de redes, até discipuladores ali, para a gente começar o processo, tá? Mostrando, né, que realmente não está tranquilo, o afastamento, a questão do álcool em gel, mostrando sempre o cuidado, né? Fizemos até um vídeo institucional na Sim. época, né? Mostrando como que seria, tá? Para os irmãos evitarem também aperto de mão, abraço. Então, tudo isso foi muito O delicado. pastor sofreu, hein? Sofreu demais, Eu porque lembro do nosso pastor também, que é o homem do abraço. É o eu homem do gosto. abraço.
Eu termino o culto, não por podia. exemplo, eu vou pro final, vou lá Vamos lá para a porta e receber os irmãos. receber, abraçar. Rapaz, é inevitável. A gente, quando gosta de estar abraçado com as pessoas, de cumprimentar, apertar na mão, era um período estranho, né? Que o mais longe que a gente fazia era isso aqui. Né? Era bater com a mão aqui, ó, Mais fechada. perto. O mais perto que a gente fazia era isso aqui, ó. Mas a vontade de abraçar, e quando começou assim, a gente a ter um pouco mais de liberdade nisso, assim, foi algo que a gente conseguiu até valorizar esse contato com as pessoas. Verdade, valorizou mesmo. Até porque realmente nós sentimos muito isso, né? Eu sei que eles falam muito, os americanos, eles são mais, né, não gostam de contato físico, aquela coisa, né? É Mas cultural, nós não, é cultural. Nós brasileiros Uhum. não, principalmente o maranhense gosta muito disso, né? Contato. A gente vendo assim, Pastor Betão, por exemplo, trazendo para a questão administrativa um pouco ali de pessoas, né? Sim. Cuidar de pessoas. Você é alguém que entende sobre desenvolvimento de pessoas, né? Gestão de pessoas. O pastor Mauro trouxe para a gente que vocês trabalham pastor de prédio, líder de rede, Discipuladores, os discipuladores e os líderes líderes de de célula. células, né? E os discípulos em seguida. Sim. Como vocês conseguem fazer essa gestão? Por exemplo, vocês trabalham mesmo com firmeza ali no líder de rede, o líder de rede também, ele vai trabalhando com todos os seus líderes, os discipuladores e tudo, para poder chegar na ponta que são, de fato, os novos convertidos, as pessoas que estão ali caminhando, os discípulos, a pessoa que chegou na igreja recente ou está visitando. Como que é essa dinâmica de vocês em questão de estar junto? A estratégia de essa comunicação tá descendo, voltando, sendo Isso. respondida. E a unidade conseguir funcionar. Eu posso começar e vou terminar num projeto do pastor Mauro, que ele vai apresentar um projeto para vocês. Legal. A partir não foi nem da pandemia, o pastor Mauro adentrou na Vinha, que a Vinha, essa associação, eles têm um modelo, né? Um modelo de reuniões periódicas, entendeu? E nós estávamos habituados à mobilização de púlpito, né? O pastor Mauro sempre fala disso. A gente acha que a gente falando no púlpito, convocando o povo entendeu, lembrou, só que é muita coisa que acontece. E acabou que essa comunicação de púlpito, ela tinha um limite, né? As pessoas esqueciam, então a reunião não era eficaz, faltava muita gente, não lembravam. Só que agora a igreja trabalha com um projeto semestral. E nesse projeto semestral, que o pastor Mauro vai explicar um pouco melhor, todas as partes são envolvidas em reuniões semanais. Todos já sabem que nós temos uma mesa, chama de mesa, a mesa de discipulado. Eu reúno com todos os meus líderes de rede, todos estão lá, com as esposas, e também tem quem está lá, os líderes das equipes. Quais são as equipes? Mídia. Todos. Em toda reunião que nós temos que ter a mídia para tirar uma fotozinha lá e tal, né? Temos um louvor no violão, então eu chamo o líder do louvor. Tem o teatro. A Cidade Operária, como ela foi a primeira, ela tem essa amplitude, né? Tem esse leque. É bem mais completa. Isso. Nós temos desde guardião, acolhimento, secretaria, aí temos teatro, mídia, aí louvor. Quem mais, mestre? Tem mais alguma coisa? Aí vai surgir empresários, né? Então, assim, esse povo está todo comigo na mesa semanal, uma vez por semana, e eu consigo ouvir o pastor Mauro na minha reunião central com ele e passo a informação. Qual é a função deles? Passar para os seus liderados. E aí o pastor Mauro falou, cheque também se a comunicação está passando descentralizada, para chegar no membro. O membro também tem que saber, até para a igreja estar nessa unanimidade de comunicação. Eles têm que ter bem claro, a Igreja da Aliança trabalha assim, nós estamos nesse momento, nesse projeto aqui, e o alvo é esse. Então, essa comunicação melhorou muito, né, mestre? E eu quero passar para agora o pastor Mauro, ele vai explicar o porquê desse projeto, por que ele melhorou tanto a nossa vida agora, né, mestre? Em algum momento, nós nos perdemos no discipulado. Essa é a verdade, né? Nós estávamos caminhando no discipulado 1 a 1 e nós não soubemos fazer o discipulado 1 a 1. E aí caminhamos com a célula e o culto de celebração. Sim. Então o avião decola. Exato. Tá? Mas o que dá a direção é o discipulado. E a gente perdeu. Tinha perdido, né? Então agora não. Nós estamos montando. Então eu tenho a minha célula de discipulado, que são os pastores. Então eu tenho, tá? Eu tenho a primeira reunião com eles. Então o que faz na célula da semana, eu faço com eles.
Só que a minha é um pouco mais estendida, porque eu não só faço uma reunião celular, eu faço uma reunião celular, eu faço uma reunião administrativa, eu faço uma reunião de fluir no espírito, porque o que eu passo para eles, eles passam. E aí vai descendo, vai por ondas, né? Aí nós vamos alcançando toda a igreja com aquela informação que está saindo na célula principal, que é essa célula que eu chamo, né? A célula do presbitério. Não perde, não, mas tá? o pastor Mauro começa perguntando como está a nossa vida com nossas esposas, filho. Ele começa por aí, porque a gente não fala só de igreja. Ele começa com a gente, né? Nossa vida pessoal, para saber como é que nós estamos. São 3 perguntas básicas, né? Como é que está o Jair? O Jair está feliz com o que ele tem feito? Como é que é o Jair hoje? Né? Essa é a primeira pergunta. O Jair já vai ficar pensando aqui. Como é que está a esposa do Jair? Ela é uma mulher feliz, porque a gente sabe quando uma mulher é feliz, quando uma mulher está satisfeita com o marido, né? E como é que é o Jair no ministério, né? Na vida da igreja? Então, essas 3 perguntas, elas definem o Jair, né? Definem se Jair está realmente vivendo a identidade dele, a identidade de Cristo. É uma nova vida, essa nova criação, esse novo estilo de vida que nós somos criados pelo Senhor. E aí, depois dessas perguntas respondidas, aí a gente começa a nossa célula. Maravilha. Então, observa como a comunicação, como o pastor Betão disse, né? Não dá para você transmitir tudo no púlpito. No culto, até porque o culto ele tem um outro objetivo, uma outra mensagem, né? Isso. É uma mensagem ali, e principalmente se tiver visitantes, tem que ser uma mensagem para salvação, tem que falar de Jesus, do Evangelho. E aí a célula é um momento de consolidação, Sim, correto? Onde você vai discipular ali. Então sai um discipulado de vocês para a liderança, para os pastores para o líder de rede e as equipes. Em seguida, a líder de rede passa para os discipuladores, que eles passam para suas células, e as células passam para os seus discípulos. Tudo isso sendo checado. Aí, legal. Qual ferramenta? Como que vocês fazem isso? É um relatório? É no WhatsApp? É no 1 a 1 também? Aí nós estamos analisando agora, o momento de analisar. Nós temos ou uma planilha ou realmente um aplicativo que a gente optou hoje pelo Enuvis. Né? Por quê? Por causa dessa ferramenta aqui, que todos têm acesso. Que está na mão de todo mundo. Está na mão de todo mundo. Desde o pastor até o discípulo. Tá? Então, nós tínhamos uma planilha, nós tivemos até uma reunião semana passada, né, com o irmão lá de Natal. Tá? O irmão lá de Natal, ele apresentou muito boa ferramenta. Talvez a gente vá utilizar ela por alguns detalhes financeiros, mas o aplicativo hoje para nós... Até a linguagem muda, é mais fácil. Para a gente realmente ter esse controle. A Bíblia diz assim, ó, João 17:12, né? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então isso aqui, Jesus está dando um relatório para o Pai. Você percebe que é um relatório? Sim, sim. O Senhor me deu tantos, prestando conta. Só um perdeu. Mas aquele que perdeu, nós já tínhamos conversado sobre isso, né? Ele ia se perder. Então aqui, ele está prestando contas. Então nós temos que ter prestação de contas. Sabe? Então essa reunião que eu faço de discipulado, eu estou checando. Né? Quantas células tem na cidade operária, Betão? Tem tantas. Vamos lá. Quais as células que já estão no ponto para multiplicar? Nós não podemos perder o time da multiplicação. Nós já perdemos muitas células por perder o tempo correto de multiplicar. Não vou multiplicar porque não tem líder. Né? Às vezes nós tem líder que tem um problema de que ele se acha tão bom que não consegue ver ninguém nem parecido com ele para multiplicar. Não é isso, filho. A ideia não é essa, a ideia é que você gere pessoas semelhantes a Cristo. Então não é semelhante a você, é muito melhor que você, entendeu? Porém, nós temos as ferramentas. Quais são as ferramentas? Ele fez o cursão, ele fez o CTL, Então, esse cara tá pronto para liderar. Agora ele vai precisar o quê? De uma direção, de um discipulado. Eu sou formado em administração, Betão formado em administração, nós saímos da faculdade, meu Deus, e agora? Eu não tive nenhum mentor, né?
Agora não, nós temos a direção, então ensina, instrui, tá? Para que ele possa liderar. E aí, com esse acompanhamento, a gente vai formando líderes. Porque é o seguinte, se você que é pastor, você quer crescer, não tem como crescer se você não formar líderes, tá? A igreja, ela trabalha na formação de líderes, de pastores, né? A congregação de pastores. Eu acho que já acabou a época de a pessoa aceitar Jesus e ficar aí agora. Qual é? O pastor tem que se preocupar com os próximos passos dessa pessoa. Estava até conversando com ele no carro, que nós vamos criar, nós já vamos aperfeiçoando, sempre modelando. E aí o pastor Mauro chegou de Imperatriz, uma igreja lá, como não me engano, mas é a igreja, A esperança. Igreja Batista Esperança, né? Eles têm uma estratégia fantástica em relação ao pós-decisão. A pessoa aceita Jesus e ela vai para um lugar lá, né? E aí tem toda uma equipe preparada para o quê? Para reforçar aquilo que ele fez lá no púlpito, na frente, tá vendo? A pessoa fez por emoção, não sabe nem o que está fazendo, aí a pessoa vai orar novamente, vai pegar o endereço, vai dar uma lembrancinha, um livro, primeiros passos, olha só, passa 5 minutos com ela lá embaixo, com aquela sala ambientada, né? E ela sai de lá assim, puxa, que benção. Aí então eu já sei o próximo passo. Aceitei Jesus, o pastor já me convidou para uma reunião para mostrar a igreja. Então é isso. Já acabou esse tempo de aceitou Jesus, e agora? O que é que vai fazer? Aí a pessoa vai no outro culto, acontece alguma coisa, ele já falta no terceiro, no quarto ele não sabe, acabou. E aí o pastor fica, rapaz, tinha uma pessoa ali sentada, perdeu a informação, perdeu o time. Sim. Observa um detalhe assim, tem 2 pontos aí legais. Um ponto é que a gestão, quando você forma líderes, o pastor, a igreja forma líderes, mas você precisa ir fazendo acompanhamento do que está acontecendo na vida desses líderes, das suas células. Aí você falou, você tem um checklist lá que vai acompanhando, esse aqui fez isso, participou disso, está presente. Até abrindo um parêntese sobre a plataforma Inuvis, por que é legal essa gestão de equipes dentro do Inuvis? Porque lá você envia uma frequência. Vamos imaginar que a reunião do pastor Mauro com seus liderados, seus pastores e as equipes é toda segunda-feira. Então, toda segunda ele vai lá, terminou a reunião, vamos tirar aqui a selfie, pessoal. Tira uma selfie, coloca no aplicativo e ainda marca o nome lá de cada um que participou. Pode colocar alguma Aí houve uma observação, uma ausência, anotação. Ele bota vai ficar lá. ausente. Se teve visitante, ele pode anotar, visitante, tudo, digita aqui, anota alguma observação. Tá? O pastor Betão disse que tá meio assim com a esposa dele, porque ele não quis viajar com ela e tudo, Isso. mas daqui a pouco vou orar. Tá, e anota aqui, ó. Anota. Pá, envia aquela frequência fica registrada. À medida que ele vai registrando, ele consegue acompanhar o desempenho do grupo dele em termos de presença das pessoas, consegue puxar um relatório daqui a pouco, porque assim, uma equipe de 4, 5 pessoas é tranquilo. Mas quando se passa para alguém que está coordenando, liderando 4 células, e você não tem um contato direto com aqueles discípulos que estão nas 4 células, aí a importância de você olhar para os relatórios e ver, deixa eu ver como é que está a célula A, a célula B, a célula C. Olha, eu estou vendo aqui que o discípulo José, ele já está há 3 células que não participa. E esse líder ainda não reportou nada sobre. Por que ele não procurou o acolhimento? Porque aquela pessoa é um novo convertido. Ele foi uma vez e faltou 3. Então, ali já tem dados, tem informação que vai ajudar a gestão a tomar uma decisão mais rápida. Porque depois passa 2 meses, rapaz, cadê aquele rapaz que levantou a mão, que aceitou Jesus, que foi para a tua célula? Ah, aquele ali não quis mais. Ele só não me responde, não me respondeu mais no WhatsApp e deixei de mão. Pois é. Aí a gente começa a ver que pode ser uma falha que tem ali que a gente precisa tratar no treinamento com aquele líder. Olha, se ele não está respondendo no WhatsApp, você tentou ligar, não atendeu, você foi na casa dele visitar. E se você quer fazer gestão de qualidade na sua igreja, uma gestão eficiente, conheça a plataforma Inuvis. A plataforma Inuvis ela é para gestão e comunicação, onde você organiza a sua igreja com um sistema aqui pelo computador, pela internet, e você também tem um aplicativo onde fica fácil para você gerenciar
membresia, grupos, células, financeiro, patrimônio, fotos, vídeos, mural, agenda, eventos. Então tem uma série de recursos disponíveis para ajudar você a organizar. E você pode dar acesso para os membros também, acessar as turmas, as escolas, os professores colocar os materiais de apoio das suas aulas. É uma ferramenta de Deus para ajudar você na gestão do seu ministério. Então, acesse aí em nuves.com e crie agora mesmo um cadastro para a sua igreja. Jair, nós só aceitamos realmente a perda se a pessoa disser assim, não, eu não concordo com o modelo de vocês, eu não acredito nessa mensagem que vocês estão pregando. Aí, meu amigo, então já era para ter ido, entendeu? Não dá para realmente ficar conosco, tá? Mas fora isso, nós temos Tem que lutar até o... isso aí. Não pode desistir. Não pode. Aí a gente vê algum outro ponto também, que o pastor Betão falou agora há pouco, a gente vê como a humanidade ela teve uma grande transformação nas últimas décadas. Eu sou de 90, eu nasci em 91, então, da minha época, eu já tive televisão, assim, não que eu tive em casa, mas quando eu já estava com meus 9 anos, já tinha televisão em casa, então tinha entretenimento na televisão e já tinha muita festa, mas não era para mim a praia, porque ainda era criança e tudo, né? Mas, puxando um pouco mais para trás, de repente o pastor Mauro ou os antecessores do pastor Mauro já não tinham televisão porque, né, ou era algo muito mais luxuoso ou ainda não tinha na época esse lançamento. Talvez tinha só o rádio, não era uma época que tinham muitas festas, muitas baladas e tudo. Então a gente vai vendo que quanto mais vai para trás, menos entretenimento existia na humanidade, na população e tudo. De lá para cá, o que vem acontecendo? Vem um surgimento de muita fonte de entretenimento. Rádio, televisão, internet. Principal. Muitas festas, o celular, né, rede social. Então, com o surgimento de tantas demandas de entretenimento, que até as pessoas até ficam assim, com muitas opções para escolher com o que eu me divirto. Aí entra a importância da gente entender que a igreja não pode mais ficar naquela de a pessoa aceitou Jesus, então se ele realmente quiser, ele vai procurar a igreja na próxima semana. Se ele quiser, ele vai procurar um líder. Cara, não dá mais, porque se fosse há 50, 100 anos atrás, como as pessoas não tinham tanta fonte de entretenimento, às vezes a igreja era até uma das fontes de entretenimento. Porque assim, eu vou lá tem pessoas, tem amigos. A fonte de entretenimento principal, de repente, era conversar cara a cara. Isso. E hoje, essa fonte de entretenimento que é de conversar cara a cara com alguém, é uma das fontes ainda, mas as pessoas já não estão mais utilizando essa fonte porque tem outras muito mais fáceis e acessíveis. Hoje as pessoas estão cara a cara, mas conversando com o celular. Porque aqui a dopamina é assim, vai lá em cima, né? Lá em cima. E, cara, já passou o tempo da gente ter essa mentalidade ignorante de imaginar como se a gente estivesse vivendo há 100 anos atrás. Verdade. Hoje, as pessoas, quando elas chegam na porta da igreja, a gente tem que dar o melhor. Tem que dar o melhor. Isso. Como os guardiões, os caras vão chegar lá, olá, com um sorriso no rosto. A gente tem que usar tudo que a gente tiver de natural para surpreender as pessoas, para quando elas entrar e sentar naquela poltrona na igreja lá. Aí Deus vai fazer a parte. Cara, na hora que Deus começar a usar o ministro ali, aquilo ali vai ser só para completar. Pronto. Porque a gente já entendeu. É isso aí. Então já não tem mais tempo. As pessoas pensam muito ainda como antigamente e fecham os olhos para a gestão. Então, se a gente pega uma igreja que realmente olha para a gestão, gente, por que quantos visitantes entraram na igreja esse ano? 100 visitantes. Quantos desses visitantes levantaram a mão para Jesus aqui? Imagina que de 100, só 5 levantaram a mão. Olha, Jair, só um detalhe dessa tua informação aí, vamos supor, de 100 visitantes, eu vou chutar aí uma média de 50% a 60% de outras igrejas. 40% descrentes. Migração. 40%. Sim. Então, assim, esse ano nós recebemos muitas pessoas de outras denominações. Nós não vamos atrás de ninguém. Tá? Todas as vezes que vem alguém, eu sempre converso
A minha pergunta que eu faço, o que que eu posso fazer para você, para que você volte para a sua igreja? E eu sempre faço feedback com o pastor da onde ele está vindo. Entende? Eu ligo, se é pastor amigo, eu vou lá pessoalmente conversar. Isso é fato mesmo. Isso eu faço, não brinco com esse detalhe. Só que a igreja, vamos supor, nós recebemos vários membros de uma denominação. A igreja, a aliança cresceu, tá? Instituição aliança. Mas o reino não. O reino foi só Só deslocado. moveu, só movimentou. Então nós temos que ter essa percepção que nós estamos aqui para edificar o reino. E aí, pastor, então entra mais outro detalhe que a gestão precisa acompanhar para não pensar que está crescendo o reino porque tem pessoas se mudando para a igreja. Então, naquele formulário lá de novo membro, digamos assim, peraí, você é transferido, você veio de outra igreja ou você é um novo convertido? Isso. Porque o objetivo é o Tem uma novo categoria, convertido. né? Mas aonde que nós vamos achar isso daí, Jarride? Batismos. Então, esse é o Isso. projeto que Beto está comentando aqui, Maravilha. entendeu? Como é que é? Nós temos um alvo agora por semestre. Então, por semestre, nós temos um alvo de batismo. Então, eu vou saber se eu cresci no reino Legal. com os batizantes, com os alvos de batismo que foram realmente realizados. Então, Entendeu? se para esse primeiro semestre de 2025 o nosso alvo é batizar 30 vidas, a igreja vai trabalhar, as células vão trabalhar com o objetivo de cada Voltados. célula tem que Cada gerar, rede, cada rede tem que gerar tantos. 2 vidas, 3 Isso. vidas para o batismo. É isso. A gente sempre trabalha com porcentagem em cima disso, que é melhor. Sim. Por exemplo, tem uma célula, vamos supor, cada célula vai batizar 5. Tem uma célula que tem 20 pessoas. Para ela batizar 5, tá tranquilo, Sim, dá sim. para ir, né? Mas um que tem 5 vai ter que crescer 100%, é mais difícil. Entende? Então a gente sempre trabalha com porcentagem. E aí as porcentagens, ela vai equilibrar, entendeu? Esses detalhes todos. Então nós fizemos agora um batismo de 61, né, Beto? Verdade. 60, nós temos um alvo mais ousado, tá? No ano, nós tínhamos um batismo para 210, nós batizamos 129. Batizamos 129 pessoas esse ano. Só a Igreja da Aliança. 2024, né? 2024. E o nosso alvo para 2025, nós queremos crescer uma média aí de 20% do número de membros que nós já temos. Nós estamos chegando aí a 900, pertinho do 1.000. Quando bater os 1.000, nós vamos fazer uma festa. Fazer uma carreata, é 1.000, é 1.000, é 1.000, é 1.000, é 1.000, é 1.000. Só para reforçar a questão da... Porque a igreja é um organismo vivo, né? Sim. E então, todos os dias, graças a Deus, nós estamos recebendo muitos visitantes, pessoas mesmo que vêm pela internet, que ninguém convidou, mas ela viu o vídeo, assistiu ali no Instagram, fala assim, eu vou visitar essa igreja. Então, eu vejo um mover de Deus nisso. E assim, acabou a mentalidade de falar assim, não, ninguém é de ninguém, ele veio, se ele quiser, ele fica. Não, se ele entrou no prédio da tua igreja, porque Deus viu em nós a capacidade de cuidarmos dela. Então, ninguém pode se perder. Nós temos essa preocupação, não doentia, mas entrou pelas portas da operária, sentou na cadeira, ficou com a gente em um culto, ela faz parte do nosso alvo de acompanhamento. Nós precisamos saber quem são essas pessoas, identificar, conhecê-las e relacionar com elas. E é Nós difícil, chamamos de né? frequentadores assíduos. São pessoas que estão nas células que não são batizadas ainda. Qual é o nosso alvo? Batizar. É esses uma categoriazinha frequentadores, do Enovis aí que a gente tem que ter. entendeu? Então, assim, nós temos algumas coisas para conversar aí, né, Beto? Para Verdade. adaptar, que vai ajudar. Legal, legal. Aí o Também pessoal aí. pergunta, a Igreja da Aliança é uma igreja grande? Eu considero sim, aqui no Maranhão, uma igreja relevante, média de 900 membros, mas sim. Na Igreja da Aliança, nós somos 900, hoje está 917. Agora, na Vinha Aliança, o que é a Vinha Aliança? É uma associação de igrejas. Então, eu tenho a Igreja da Aliança e nós também damos cobertura, vamos usar esse nome, que é esse. é uma linguagem que os pastores entendem, tá? Mas nós não estamos para ser tampa, nós estamos aqui para ser base, para você crescer, né, e avançar nessa cidade, tá? Então nós temos hoje mais 4 igrejas que são associadas a nós, tá? E nós estamos chegando aí a 1.500 membros. Então hoje na Vinha Aliança nós somos
perto de 1.500 e na aliança perto de 1.000. E, pastores, e o desafio para que essa visão assim ela chegue com clareza. Quando eu falo assim, não é só a parte espiritual, a metodologia, né, digamos assim, das redes, discipuladores e tudo, mas de fato a gestão dentro de cada congregação dessa. Desafios. Os desafios é a gente ter realmente um padrão. Sabe, quando o pastor chega aí, aquela história, né? Ele quer saber, quer conhecer logo tudo, né? que Como é que vocês eu estão faço? O que fazendo? que vocês estão fazendo? Calma, vai por parte, porque senão Uhum. dá BO. Como teve um que chegou para mim, pastor, agora eu cheguei no número de células aqui, e agora, o que que eu faço? Eu não sei Deu um fazer. nó. Ele disse assim, deu um Aham. nó. Né? Eu digo, vamos desatar esse nó, mas primeiro tem que ter calma. Você tem que saber que não é você quem faz, né, essa obra. Eu vejo assim, a profissão, vamos colocar aqui, de pastor, tá? Que na verdade é um chamado, uma A vocação, vocação. é o chamado mais maluco que existe na face da terra. Por quê? Porque Deus nos chamou para fazer algo que é impossível. Tu não tem como salvar pessoas. Tu tem? Tu tem como Não. curar pessoas? Tu não tem, não. É impossível isso. Porém, já está feito. Na obra consumada. Sim. Ele diz, tetelestai, está consumado, né? Então já está feito. Então qual é a nossa função? É crer nisso. Crer que está feito. Então eu digo para o líder de célula, ó, não fica preocupado em como a tua célula vai multiplicar. Tenha fé que ela vai multiplicar. Confie no Senhor. O Senhor vai te dar estratégia, o Senhor vai te mostrar. Se você tiver o coração, o chamado para cuidar dessas poucas pessoas aí que estão na tua célula, tá? Se você valorizar, como Davi valorizou Isso. as poucas ovelhas que o irmão Eliabe desprezou, você não vai desprezar ninguém. Aquele público ali que Deus te deu é a tua capacidade. Você vai ampliar a capacidade multiplicando esse povo. Então você vai estar cumprindo com o teu propósito. E sem ansiedade. Aquela coisa, como é que vai ser? Sem os relatórios, nossos relatórios não são para dar pressão. Não é. Não são Bradesco, né? Verdade. Até falou o nome, né? É, Nós somos a empresa multinacional. porque é só um exemplo, não tem nada a ver com o nosso banco é Mas Bradesco, né? Eu gosto do Bradesco. não é uma coisa doentia. Não A gente é, não tem não- essa. É uma preocupação, irmãos. Aqui, ó, eu estou com o texto aberto aqui em Mateus 25, quer ver? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. Peraí, quem foi que partiu? Né? Quem foi que foi assunto aos céus? Quem foi que veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e ele subiu? Quem foi? Não foi Cristo? Cristo. Pois é. Então está falando dele aqui, Betão. Em parábola. A ele deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. Cada um segundo a sua o quê? Capacidade. Essa palavra aqui mexeu tanto comigo, porque é justamente isso. Nós não passávamos de 1.000, chegava em 1.000, diminuía aquela coisa toda. Mas essa era a nossa capacidade. O Senhor falou, quando a tua capacidade é essa, filhão. Eu não sou irresponsável. Eu vou passar para vocês segundo a capacidade de cada um. Exatamente. Amém? E aí, beleza, eu disse para eles, agora nós precisamos ampliar nossa capacidade. Conhecimento, unção, tá? Entender a graça, entender esse favor que não somos nós, não é na nossa força, é na força dele, tá? E multiplicar líderes, beleza. E ausentou-se logo para longe. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, em outras versões diz assim, imediatamente ele foi e negociou outros 5 talentos, tá? Da mesma sorte o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas. Nós falamos ainda há pouco que Deus vai prestar conta com a gente. Eu tô até com esse texto aberto aqui também, porque eu ia trazer para a gente falar sobre a prestação de contas. Pronto, já começamos. Pode. Tá? Então tá aqui, ó. Nós vamos prestar contas. Beleza? Onde foi que eu parei? Pronto, verso 19. Aí o verso 20 começa a prestação de contas. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos.
Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com Duplicou. eles. Duplicou. Duplicou. Beleza. Então, ó, primeiro, Deus nos chamou para 2 coisas. Nós administrarmos muito bem o que ele tem nos dado. Somos mordomos. Somos mordomos. E segundo, nós temos que multiplicar. Por isso que é servo bom, porque administrou bem. Mas ele é fiel quando ele multiplica. Entendeu? Boa. Então nós temos que estar atento muito a isso aqui. Ontem nós ministramos sobre isso, sobre né? Nós isso. demos um alerta para a igreja. Porque geralmente as pessoas pensam que a responsabilidade está sobre os pastores para ganhar. Não. Pastor gera pastor, filho ovelha gera ovelha. Cada um ministra. Cada um na sua, segundo a sua espécie, né? E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui o que granjeei, outros 2. Disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Ou seja, não interessa a quantidade aqui, filhão, para você ser servo bom e fiel. Interessa se você fez, segundo a tua capacidade, aquilo que você foi chamado. Entende? Aí chega, mas sempre tem um mais, né? Eu quando alguém chega para mim, pastor, o senhor é isso, mas aí eu já fecho o ouvido, não ouço. Entende? Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia. Agora aqui tem algo poderoso. Né? E nós vamos nos recorrer ao significado das palavras, tipo glória, glorificar a Deus, doxa. Doxa significa ter bons pensamentos acerca de Deus. Nós começamos falando da pandemia. Aí alguns crentes pensam que a pandemia veio porque Deus estava disciplinando a igreja. Olha o pensamento que essas pessoas estão tendo de Deus. Será que isso é um bom pensamento? Peraí, para Deus disciplinar a igreja, Deus vai trazer Covid para os irmãos, lá para os filhos dele morrer com falta de ar, sufocado, aquela morte terrível. Isso não foi Deus. Tá? Eu não tenho esses pensamentos, eu tenho pensamentos bons acerca de Deus. E eu creio que Deus tem bons pensamentos a meu respeito. Eu sei que eu sou amado. João, né, ele dizia assim, estava lá os discípulos de Jesus reunidos com ele e o que ele mais amava, que era ele. Quem lê a Bíblia diz assim, Jesus amava mais João. Mas vai ver quem foi que escreveu. Foi João. Ele mesmo se achava. João que se achava. Entendeu? Não foi Jesus que disse que amava mais João. Não, foi ele. Ele disse que era mais amado e ele inclinava realmente a cabeça no ombro do mestre. Entendeu? Então, assim, quem tem bons pensamentos acerca de Deus vai colher bons frutos. Aí, ó, esse aqui, atemorizado, né? Ele disse assim, ó, eu te conheci, tá? Tu és um homem duro. Olha. Peraí, chamando que Deus é do homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuda onde não espalhaste. E com medo, quem governa com medo é o diabo, não é Deus. Deus governa pelo amor, pela graça, pelo favor. O que é favor? É um dom imerecido, é para quem não merece. Entende? Nós somos, é a graça, né? Ele sempre fala, e tendo dado graça, o partiu e deu aos seus discípulos. Então, graça é isso, esse dom, esse favor que não merecemos. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse, servo mau e negligente. Olha só, o detalhe é o seguinte, geralmente as pessoas pensam assim, mas ele recebeu só um talento. Eu fui fazer os cálculos de um talento hoje, está no valor de 5 milhões e 220 mil. Tu gostaria de ter esse dinheiro na tua conta aí? 5 milhões 220 mil? Se colocasse hoje só nos juros aí, Betão, de 1%, daria quanto por mês? Deixa eu ver aqui. 9 fora. 1 milhão. 1 milhão é a média de 8.500. Vai lá. Então é 5. 8 vezes 5 dá 40, beirando ali 40, quase 50 mil. Pois é, 50 mil mês de juros. Se você colocasse no banco aí para 1% aí, tá? Então, às vezes as pessoas pensam que um talento é não, né? Não, meu amigo. Aqui era peso de ouro, entendeu? E aí,
negligente, sabia que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalho, devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu visse, receberia com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10. Aqui tem um detalhe interessantíssimo e poderosíssimo, tá? Esse cara, ele não perdeu nada. Ele entregou um talento intacto. Entendeu? Só que ele Porém, foi... desvalorizado. O detalhe é, ele não soube administrar e ele não multiplicou. O detalhe, se ele foi chamado de mau e negligente por não perder, imagine quem perde. Tá? Eita. Então aqui está a chave para a gente realmente ter, meu amigo, o cuidado, o controle, olhar para as relatórios. Toda semana nós estamos olhando agora para os relatórios. Os relatórios falam da importância que a gente dá para cada número ali são vidas. São vidas que Deus confiou a nós. Entendeu? Nós não dávamos valor para relatórios. Confesso que... E se a gente for analisar assim, quanto que uma boa gestão pode impactar mais vidas sendo alcançadas pelo amor de Com Jesus? certeza. Como eu falo, eu acho que Deus é irresponsável colocar a vida nas mãos de quem não está nem aí para elas. Por que ministérios não crescem? Porque tá cada um segundo a sua capacidade. Entendeu? Tem gente que está satisfeito com o que tem, amém. Nós queremos fazer culto no Castelão. Agora tem pessoas que estão envolvidas com pessoas e dizem assim, mas eu não gosto disso, eu não tenho aptidão para estar anotando. Não, mas tem que fazer parte da nossa vida, né, mestre? Isso. O senhor falou, pastor é uma profissão, né? O pessoal fala profissão, mas é uma vocação, né? Tem que ter, sim, um pouco de tudo, né? Psicólogo, uma coisa ali, né? Pastor é chamado para tudo. Então, você, pastor, você líder, você precisa estar fazendo esse controle, porque faz parte da sua vida. A sua parte diária. É até uma pergunta assim, se esse mesmo líder que está colocando dificuldade para organizar ali e tudo, se ele tivesse uma oferta, uma proposta de emprego, ele ia ter que se adaptar, usar algum sistema dentro da empresa que ele fosse trabalhar, porque ele ia receber, ele ia ter que se adaptar. Por que será que só porque na igreja é para Deus ele acha que não precisa, ou que é muito difícil, ele não tem capacidade de aprender? Não precisa. É porque as pessoas querem prosperar na maneira do mundo. Nós estamos falando sobre isso. Tá? A prosperidade tem um padrão. Deus estabeleceu um modelo, entende? E o modelo de Deus está ali para nós no Antigo Testamento. Quando ele chama a nação de Israel, ele divide em 12 tribos. E cada tribo? Cada tribo tinha famílias. E ele repartiu terras. Deus viu duas funções dentro da nação de Israel. Eram 3, a parceria de 3, né, Betão? Nós ensinamos ontem. Então era Deus da terra a terra e a chuva. Tinha o sacerdote, que era a tribo dos levitas, que foi a única tribo que não recebeu terra. A Bíblia diz: vocês não terão herança. Eu sou a herança de Deus. Deus é a herança deles. E as 11 tribos, que eram 11 empresários, que cultivavam a terra, prosperavam. Aí esse sacerdote que ouve de Deus aqui, fala para eles o que eles têm que fazer, eles executam a mensagem do Senhor, cultivam a terra e eles retribuíam em forma de dízimo para o sacerdote. E aí, no meio desse sistema de Deus, não tem rico e pobre. E olha só que legal, é Deus fazendo gestão. Exatamente. Entendeu? Então aqui tudo na dependência dele. Aí ele vai dizer assim: eu vou tirar vocês da terra do Egito. Aqui, na terra que eu vou dar para vocês, não é como terra no Egito. Terra no Egito, vocês cavavam um buraco com o pé, colocavam uma semente, a água do rio Nilo vinha e dava fruto. E o povo sempre olhando para o chão, para a força do trabalho, para a força, aquilo que ele podia fazer. Só que quando chega em Canaã, agora a terra é de montes e de vales. Da chuva do céu, meu amigo, tu vai olhar para cima. Agora é olhar para cima. Então muda, o sistema de Deus é esse, é um sistema trino,
onde tem o Pai, que é Ele, Deus, que dá a terra. O que hoje, nos nossos dias, qual é a terra? Estratégia, visão, é o produto. Vocês aqui estão fazendo um serviço de excelência, entendeu? Então foi Deus quem deu a terra. Essa terra agora que Deus te deu como empresário precisa ser cultivada, né? Precisa dessa chuva, né? Que Deus está vindo, os dons, os talentos, que a terra e a chuva, que são as estratégias. Meu amigo, não tem como dar errado. Não é Entende? isso. E aí está aqui Deus orientando o sacerdote, que orienta o povo. Os empresários prosperam, entregam os recursos para o sacerdote poder realmente ter a vida saudável, abençoada. E aqui, vivendo nessa tríade, tá? Não tem rico, não tem pobre, todos têm o suficiente, todos têm o que sustentar a família de forma abençoada. Me diz se tu conhece um judeu pobre. Não tem, eu não conheço. Zé, então, E quer crescer, existe um padrão, caminho. né? Um padrão, um caminho, um Pro- o princípio. próprio Deus nos ensina a fazer gestão, cara. Isso. A gente está caminhando para o final desse episódio. Assim, é muita coisa que se desse. A gente passava aqui algumas horas, a gente pode estender isso em um outro momento, trazendo uma extensão dessa temática que ela é profunda, é de Deus, os pastores precisam ouvir sobre isso. E só para fechar, o que vocês podem trazer de mensagem para esses pastores da importância, o porquê da importância de implantar uma gestão, uma cultura de gestão dentro da sua igreja também? Que não substitui, obviamente, eu volto a lembrar, isso não transforma a igreja numa empresa, Uhum. e isso não tem nada a ver também com finalidade lucrativa, mas sim com questão resultado para o reino, porque a igreja tem uma missão. E o objetivo da gestão, né, eu quero que vocês tragam como fechamento a importância da gestão para o crescimento da igreja. Como Jesus prestou conta, né? Nós também prestaremos conta com quem? Diante do Senhor. E alguns podem pensar assim, não, mas nós vivemos pela fé. A fé. Nós não estamos criando algo para não depender da fé. Não é isso. Nós estamos apenas administrando bem aquilo que está vindo para as nossas mãos. Coloca na sua cabeça, nós somos mordomos, nada é nosso. Tudo é de Deus. Então, Deus, o que Deus quer que nós façamos? Administremos bem e multipliquemos. Então, essa é nosso objetivo de conversa aqui. A gestão é uma ferramenta poderosa que pode te ajudar, está nos ajudando e muito para o nosso crescimento. Nós estamos crescendo, nós vamos continuar crescendo. Nós queremos crescer, mas também sabendo quem está crescendo com a gente. Então, a minha dica é: estamos crescendo em fé, qualidade e administrativamente. Isso é de Deus. Amém. Pastor Mauro também. Ok. Eu vou finalizar com um versículo, né? João 14, 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então aqui passa por esse caminho de gestão. Ele é a verdade, ou seja, ele é a visão, ele é o propósito. Cada um precisa entender essa visão. Tá? A verdade aponta para isso, para esse projeto que Deus tem de vida, né? Ele é a vida. Ele é realmente aquilo que você deve fazer, a essência da sua vida, de caminhar e conhecer o Senhor. É a visão, ele é a verdade, tá? Ele é o caminho. Caminho fala de estrutura, Processo. sabe? Processo. Se não tiver isso, meu amigo, não tem. Ele é tudo isso, tá? Mas olha só, para que esse propósito se cumpra da visão, você tem que ter uma estrutura. E a única estrutura que você tem que desenvolver, o chamado de Deus, a visão de Deus, é chamado igreja. Não tem outro meio. Não tem outra estrutura para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, amém? Mas ele também é a verdade, né? Ele é a verdade, ele é a vida, perdão. A verdade, a visão, ele é o caminho, a estrutura, ele é a vida. Que vida é essa? O combustível. Irmãos, não tem como fazer essa obra se não for pelo Espírito. O combustível é a unção, é o poder,
sabe, de Deus. Não tem como a gente desenvolver nada na vida da igreja se não for pelo Espírito de Deus, Amém. tá? Então, assim, essas ferramentas de gestão que nós temos hoje foram tudo direcionada pelo Espírito. Se o Espírito sabe como administrar bem, porque ó, uma igreja de 10 pessoas, por exemplo, eu sei quem está no culto, os 10, todo domingo, mas hoje nós somos uma igreja chegando a 1.000, 1.500 na vinha, eu estou no olho d'água. Como é que eu vou saber se faltou alguém na cidade operária? Um bom jardim. Se eu não tenho uma estrutura, se eu não tenho uma ferramenta que vai me mostrar se o irmão está indo ou não para a célula, se o irmão está indo ou não para o discipulado, tá? Então nunca encare isso como uma ferramenta empresarial, não é. É algo de Deus, porque quem quer que cresça é Deus. Ele é o maior interessado nisso. E ele vai usar pessoas para facilitar, na verdade, nos a nossa vida e ter essas conexões poderosas. Amém. Agradeço aqui a presença de vocês dois, pastor Betão, pastor Mauro Menezes. Amém. Que a bênção de Deus acompanhe vocês nessa missão, nessa obra, nesse chamado. Que o reino de Deus se expanda através do bom trabalho de vocês, do discipulado, do acompanhamento, da gestão de vocês ali na Igreja da Aliança. E que vocês continuem sendo uma referência de Deus como um modelo de uma igreja que realmente faz gestão e cresce a partir do seu modelo de gestão. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês compartilhando para os nossos seguidores. Não esqueça de seguir o nosso canal e deixar um comentário aqui também embaixo, o que você achou. Mande para o seu pastor se você é só um secretário, voluntário, tesoureiro. E se você é pastor, também mande para outros pastores, que com certeza isso aqui vai ajudar a desenvolver o ministério das igrejas aqui no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.